Graças e paz, irmãos. Bom estarmos aqui nesta manhã, na casa do Senhor, por mais uma escola dominical, né? Onde nós vamos aprender mais uma porção da palavra do Senhor e que nós possamos estar unidos em espírito, em verdade, em união, em comunhão, né? Vamos ficar de pé e vamos ler o salmo mais conhecido da Bíblia, 23, vamos lá? Eu sei que muita gente sabe de cor, eu também sei de cor, mas eu já estou aqui lendo, porque às vezes a gente, né, dá uma esquecidinha de alguma linha, né? Então vamos todos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Graças a Deus, né, que nós temos o Senhor Amém. Na nossa vida todos os dias, por longos momentos, por longos instantes e sempre, né? Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dá a paz dEle nesta manhã, sabedoria na escola dominical, né? Para que juntos possamos compartilhar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça nesta manhã que estamos aqui na Tua casa para adorar, louvar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua companhia na nossa vida é constante, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe as nossas faltas, as nossas falhas diante de Ti, Senhor, e tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. E que nós possamos estar firmes, apesar dos pesares, da tribulação do mundo, e que o Senhor possa estar nos fortalecendo, Senhor. Obrigada por tudo de bom que o Senhor tem feito. Fica conosco nesta manhã na escola, dando-nos a sabedoria, Senhor, e entendimento, vindo diretamente de Ti, Pai, porque de nós não podemos esperar nada se o Teu Espírito Santo nos estiver em nós. Muito obrigada por tudo. Fica com quem vai fazer o estudo da lição nesta manhã, dando sabedoria, e que nós juntos possamos Te louvar, Te adorar e engrandecer o Teu santo nome, em espírito e em verdade. Agora, com o grupo de louvor, vamos cantar, render graças a Ti com os louvores, e que o Senhor possa receber até no Teu trono de graça. Em nome de Jesus. Amém. Hino 286. Eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira Tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a Ti, junto a Ti,
junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero
te quero mais. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos dar continuidade, né, à nossa vida de adoração, à nossa vida de adorador. Isso aqui só é um reflexo, né, da nossa vida com Cristo em casa, com a família. E aqui a gente vem como comunidade, a gente se une novamente para louvar a Deus em uníssono. Malaquias. O verso 6, por favor. Tá ali. Obrigado, Viana. Obrigado. Está aqui comigo. Só ver se vai funcionar. Funcionou. Zerex. Amém? Malaquias 3:6. A minha tradução diz assim: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Tá, eu coloquei como tema, Deus não muda. E isso para nós é importante. Um Deus estável, né? Um Deus que fica, ora você faz errado, ora você faz certo, e Ele... Tá, vamos orar. Pai, eu te dou graça, meu Deus, pela vida que o Senhor nos tem dado. Se estamos aqui, se respiramos nesta manhã, meu Senhor, é porque o Senhor nos sustenta. Nós agradecemos de todo o nosso coração por isso. Reconhecemos no Senhor a grandeza, reconhecemos no Senhor a totalidade de tudo que precisamos, reconhecemos que o Senhor é o único imprescindível, Pai. Nós somos aqui dependentes de Ti. E é em Ti que nós buscamos, Senhor, entender a Tua verdade, aquilo que o Senhor já falou através da Tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã aqui, meu Pai. Que o Teu Espírito ilumine os nossos corações, a nossa mente. Nosso alvo é conhecer mais e melhor a Tua pessoa, para que realmente, no nosso desespero e na nossa ânsia por Te conhecer, nós possamos realmente nos dedicar cada dia mais ao serviço a Ti, à adoração a Ti, meu Deus. Por isso, eis-nos aqui, meu Pai. Enche-nos com a Tua verdade. Fala-nos do Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Desculpa, irmão, estou acelerado. O irmão viu que eu tive que brigar um pouquinho ali com a máquina, né? Esses equipamentos eletrônicos servem para isso, tá? Para às vezes dar problema e a gente quase se perder. Mas o tema, a questão, isso aqui me chamou bastante atenção por esses dias. Eu tenho olhado. Deus não muda, Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus é maravilhosamente. E é por isso que nós podemos confiar totalmente nas suas promessas. Deus não te dá um negócio porque você errou, porque você pecou, porque você... Qualquer coisa, Ele te tira. Ele te deu? Ele te deu. E a garantia de que Ele te deu alguma coisa é a palavra dEle. É Ele em si. É Ele ser imutável. Deus não é birrento. Você fez isso? Então me devolve. Criança faz assim, né? A gente faz assim. A gente faz assim. A gente dá alguma coisa para alguém, enquanto aquela pessoa estiver fazendo as nossas vontades. Depois que ela pisa na bola, a gente quer de volta. Mas Deus não. Deus é imutável. Deus não muda. E esta palavra em Malaquias foi Deus dando diretamente para o povo. E não é para um povo bonzinho, não é para um povo perfeito. Pelo contrário, muito pelo contrário. É um povo tão igual a mim quanto. É um povo que realmente era rebelde, volta e meia errava, volta e meia ia contra Deus, faziam ídolos, que é uma afronta gigantesca. Eles construíam os seus ídolos, abandonavam Deus e construíam os seus ídolos, iam adorar outros deuses. Entende isso? Mas Deus diz, eu não mudo. E o que nós precisamos conhecer é esse Deus que não muda.
Conhecer realmente a Deus tem que ser o desespero do nosso coração. Eu não estou dizendo que você não conheça, não é isso. Mas que este conhecimento melhore a cada dia, seja maior a cada dia. Porque só vai melhorar o teu relacionamento com Ele. A gente ouve muita coisa. E desde que a gente nasceu, a gente tem uma ideia de Deus. A gente tem uma ideia de Deus. Uma ideia que o mundo agrega a gente. E às vezes a gente confia nela. Mas só que o Deus que o mundo fala é um Deus Papai Noel. Eu já falei isso aqui, só estou repetindo. É um Deus Papai Noel. É um Deus que, no dia que você precisar, Ele aparece, te resolve seus problemas, tudo certo. Ele fica na dele, você na sua e tudo. Mas o Deus bíblico não. O Deus bíblico é um Deus que quer relacionamento. É um Deus que quer te quer por perto, quer ser teu íntimo, Ele quer te conhecer, melhor que te conhecer não, Ele quer se fazer conhecido para você cada dia mais. Ele quer andar junto, Ele quer dividir as coisas. Deus podia fazer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, Ele é autossuficiente também. Ele não precisa da gente, Ele não precisa de qualquer coisa que a gente faça, ou que a gente tenha, ou que a gente ganhe. Deus não precisa. Não precisa nem de nós. Não precisa. Entende isso? Eu sei que é chato falar isso. A gente que tem um ego tão grande, né, e por causa do pecado, a gente tem um ego enorme. Ouvir que Deus não precisa da gente parece ofensivo. Mas não é, irmãos. Mostra o quanto a graça é maravilhosa. Porque o que nós estamos dando para Deus? O que nós estamos dando para Deus? Pense bem. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. De vez em quando eu dou uma cesta básica. Entende? Ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, é a expressão maior de inteligência que o ser humano pode ter. Por quê? Porque é o caminho verdadeiro, é o caminho certo, é o lugar correto de estar, de ficar, é aos pés de Deus, ouvindo a voz dEle, aprendendo dEle. E nós vamos aprender nessa manhã que esse Deus imutável nos ama, e já provou na cruz do Calvário o quanto Ele ama a gente. E esse amor em Deus não muda, irmãos. Deus não te ama mais ou te ama menos, Ele ama. E a prova do amor dele já está estabelecido. É Cristo na cruz do Calvário para nos ofertar perdão. Sabe quando alguém briga com você, ou você mesmo, vou colocar assim, ficaria mais fácil. Sabe quando você discute com alguém, você não concorda com aquela pessoa de jeito nenhum, você briga com ela, e briga com ela, e briga com ela, mas no fundo você sabe que você está errado? Aí fica aquela sensação ruinzinha, né? Mas você não quer ir lá pedir desculpa, mas a pessoa chega para você e fala, desculpa. Como é que você se sente? Desculpa. O ofendido era Deus. Somos nós os pecadores. Nós egoístas, nós arrogantes, cheios de nós mesmos, nós nos achamos autossuficientes. Nós não somos. Nós somos dependentes. Mas o Deus maravilhoso que foi ofendido, como esse povo aqui, Ele diz, olha, eu não mudo. E é por isso, no verso 6, eu não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. O Deus imutável não está fazendo a tua vontade, Ele está realizando na tua vida a vontade dEle, o querer dEle. Ele quer realizar em você Cristo. Olha, como é que é, Israel? Sim, formar a imagem de Cristo na tua e na minha vida, isto é o propósito de Deus. Só que para isso, perdoe, agora eu vou falar muito mais em tese do que possa mostrar na Bíblia. São umas conclusões. Mas olha só, para isso a gente tem que sair de cena. Para isso a gente tem que entender a nossa limitação. Para isso a gente tem que entender que a morte é certa. Não tem escapatória para a morte. Hoje eu acho bacana, o pessoal está num desespero, né? Vou pegar o Covid e vou morrer. Ué, não ia morrer antes? Quando foi da AIDS foi a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa que se alguns irmãos pensam, pegar pela memória aí. Agora eu vou pegar a AIDS e vou morrer. Ué, mas não ia morrer antes. Entende? A morte é um fator na nossa vida. Vai acontecer. Quando? Eu não sei. Eu já digo isso sempre para os irmãos. Eu digo para Deus assim, Deus, estou sem pressa. Deixa eu aqui, estou aí.
Mas é porque eu também estou gostando, né? Estou gostando dessa vida, então tem que tomar cuidado. Mas a gente é cheio da gente. Eu toda vez que eu falo isso, eu olho para Jó, irmãos. Jó não era bonzinho? Jó não era o tal? Era. Então por que ele passa por toda aquela situação? Ali, meu irmão, deixa eu dizer para você, é Deus salvando um homem chamado Jó, que era cheio de si mesmo, e achava que a sua religiosidade o justificava perante Deus. Perdão por isso? É a minha conclusão, você pode bater em mim depois, mas é a minha conclusão. Jó teve que ser tirado de tudo para ele chegar lá, acho que é o 39, eu sempre confundo. Chegar lá e dizer assim, olha, eu te conhecia de ouvido, eu só ouvi falar do Senhor, mas agora a minha experiência é de te ver. Olha só, muda a experiência, muda a forma de observar, muda a forma de entender as coisas quando a gente enxerga. Claro que muda totalmente. E a experiência de Jó é essa, mas só que ele teve que perder tudo, perder tudo mesmo. Perdeu a família, perdeu os bens materiais, perdeu a saúde. Até a esposa que deveria ajudar ainda vai. Meu Deus. Vai na contramão. Abandona seu Deus aí e morre. Foi o que ela disse para ele. E ele ficou ali e falou assim, não, pera lá. É o que eu digo para os irmãos. Por melhor ou pior que seja a sua vida, não tem onde se arvorar. Se estamos bem, é porque Deus tem nos dado. Se estamos ruins, só Deus pode mudar. Porque o Satanás não vai, tá? Matemática pura. É assim, é simples assim. Nós temos que esperar em Deus, por quê? Porque Deus é bom. E esse Deus que é bom não muda. E esse Deus que é maravilhoso não muda. E esse Deus que prometeu tantas e quantas coisas na sua palavra não muda. E o Deus que não muda já falou, eu te amo. Eu te amo. E sabe o que vai mudar isso? Nada, nunca. Tá certo? Tá certo? É que a nossa leitura do mundo e das coisas é ganha e perde, né? Ganha e perde o tempo todo. A gente é bonzinho, a gente ganha as coisas. A gente é mal, não merece. Para Deus não é assim. A visão dele não é essa. A visão de graça não é essa. E a palavra graça é de grátis mesmo. É de grátis. Não foi porque você e eu merecemos. Tá bom? Mas vamos ficar aqui nos slides, senão... Vamos pegar um pouco aqui. Deus não muda. Deus não muda. Põe isso no teu coração. Deus não muda. Nós estamos aqui, saindo da Matrix. É a nossa visão do mundo hoje, tá? Nós estamos saindo de um mundo que está se acabando, um mundo que está em decadência, e nós aqui, vivos. O mundo acaba, tudo acaba e nós vamos continuar vivos. Por quê? Porque nós somos bons? Não, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E é isso que nós estamos, nós estamos encontrando aqui a espada do Espírito, que é o texto de Efésios vai dizer, Paulo falando, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é uma arma de defesa, de ataque, mas é de defesa também, tá certo? E é para quê? Para que você, sua mente, tenha consciência das coisas de Deus, tenha consciência de quem é Deus, tenha consciência de quem é você, tenha consciência do resultado da nossa vida e da nossa entrega da nossa vida a Cristo. Tá certo? A Bíblia fala dessas coisas. A Bíblia estabelece um padrão, que é a vontade de Deus. Para nós é santidade, mas ali descreve todo o querer de Deus para as nossas vidas. Então, nós estamos saindo da Matrix, agora a nossa visão do mundo é mais clara, e encontrando a arma do Espírito Santo e aprendendo a manejá-la para a nossa defesa. Para a nossa defesa. Sua família está em ataque. Sua família está em perigo. É uma coisa que eu ouço já desde que eu estou aqui, desde 1996. 1996. E como é que a gente se prepara? Como é que a gente se defende? Sua família está em ataque. Meu querido, engolindo palavra. E toda vez que eu vou falar isso aqui, eu vou lembrar de Mateus 4, Lucas 4, é citado no primeiro capítulo de Marcos. Jesus no deserto. Jesus, o Deus encarnado, no deserto, contra Satanás. O que ele usou? Palavra de Deus. Ele podia dizer, vai Satanás, some daqui, te acabei. Psh.
e acabava com Satanás. Não acabou. Ele usou a palavra de Deus que já estava estabelecida, a palavra de Deus que ele conhecia, para enfrentar as tentações de Satanás. E por que com você vai ser diferente? Porque comigo vai ser diferente. Entende isso? Deus já nos capacitou. É óbvio, nós somos templo do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo. O Espírito está o tempo todo tentando, desculpe, vou usar isso porque a gente é ruim, tá? Estou olhando do ponto de vista humano. Nos mostrar a glória de Deus. O Espírito está fazendo de tudo para que você enxergue a ação de Deus à sua volta. Para que você enxergue que essa semana você passou por dificuldades. Passou. Que Deus não te abandonou enquanto você estava em dificuldade, que Deus estava ao seu lado. Doeu alguma coisa? Puxa, se doeu tudo. Mas Deus estava lá, eu sei disso. Se Ele não está lá, seria muito pior. Seria muito pior. E Deus tem guardado a gente, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus bom. Olha só, Deus bom, é um Deus que não muda. E é assim que a gente vai andando aqui, irmãos. Enquanto Deus nos der vida, nós vamos aqui bebendo desta água, nos alimentando da palavra de Deus, para que essa palavra faça uma revolução realmente na forma como a gente vê as coisas. Faça uma revolução no nosso coração, para que a gente entenda a vontade de Deus, para que nós conheçamos a vontade de Deus, para que quando nós viemos aqui e nós estivermos cantando, seja louvor de verdade. Não está aqui cantando, Senhor, te quero. Vixe, segunda-feira eu tenho que pagar as contas. Nossa, e o que eu vou fazer, hein? Vixe, eita, será que eu deixei a panela no fogo? Né? Mas a gente tem a convicção não apenas de estarmos cantando para Deus lá longe, mas da presença de Deus aqui. Que nós tenhamos convicção que Deus está perto de nós. Porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, a presença de Jesus não é verdade no nosso meio, então por que a gente ainda tem essas dificuldades? E quando a gente estiver louvando o Senhor, vamos estar louvando realmente, tá certo? Então nós estamos aqui na caminhada, buscando aprender mais da palavra de Deus, para que a gente possa se defender das astutas ciladas do inimigo. Amém, irmãos? Eu comecei a falar assim, sua família está em perigo, a gente ouve isso há tanto tempo. E como é que a gente faz? A gente tem que aprender a usar a palavra de Deus. Aprender a falar para os nossos filhos e se eles vão crer ou não vão crer, isso é com Deus, tá? É entre eles e Deus. Mas a minha obrigação hoje, como pai, é levar a palavra até o coração das minhas filhas. E pedir, eu peço, mas às vezes eu peço meio enfático, tá? Já não peço só como eu estou conversando com os irmãos aqui, eu peço com cara fechada e com a voz um pouquinho mais alta, uns 3, 4 tons. Leia sua Bíblia, vá ler. E lá em casa, graças a Deus, a gente tem o costume de abrir o texto, ler o texto, conversar sobre o texto. Por quê? Porque a minha filha é um presente de Deus, as minhas filhas são presentes de Deus. Mas antes de ser minha, elas são de Deus. E eu estou cuidando para Ele. Ele me capacita. E a sua palavra é necessária para que quando elas tenham problema, para quando começarem a mentir para elas sobre as mentiras da esquerda, ou para quando começarem a mentir sobre evolução, elas tenham uma ideia já. Espera lá, mas existe Deus, e elas vão confrontar essa ideia, com certeza. Tá? Mas eu sou obrigado, minha obrigação, eu sou obrigado, é minha obrigação. Por quê? Porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. E esse amor por Jesus me leva a cuidar das coisas com um pouquinho mais de cuidado e mais zelo. Tá? Não estou dizendo que sou perfeito, não. Não sou, não. Tenho muitas dificuldades e deficiências. A Bíblia diz que Deus não muda. Isso é um fato. Mas você sabe o que isso significa? Agora eu vou começar a correr, irmãos. Você entende a importância de saber e confiar que Deus é imutável? Que Deus não muda? Que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir? Lembra que eu falei aqui esses dias? Nós cantávamos um canto lá, cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Obrigado. E
Houve um desespero aqui no começo da igreja. A gente cantava esse cântico e realmente era o ímpeto, era o desespero do nosso coração. Era que fosse mudado o nosso coração. E eu chorava sempre que cantava esse cântico. E havia um desespero realmente. Até que eu li na palavra do profeta, Deus dizendo que iria trocar o coração do povo e iria colocar um espírito novo nele. Se Deus está dizendo, Deus já disse, Ele vai fazer. Aí eu quietei e falei, Senhor, o Senhor já disse. Aí a música já não fez tanto sentido para mim. É óbvio que eu preciso ser mudado, preciso ser moldado. Estou sendo, graças a Deus. Mas o desespero já não tinha mais, já tinha tranquilidade, porque o Deus que prometeu é o Deus que não muda. É o Deus que me garante que vai fazer, tá certo? Salmo 102, 27 diz, mas tu, Deus, permaneces o mesmo. Não muda. Deus não muda. E o salmista experimentou isso. Por quê? E aqui é conosco, é uma questão que eu quero levantar entre nós, talvez seja uma das questões que a gente trabalhe na maior parte do tempo. Por que nossa convicção, a nossa confiança e descanso na completa e absoluta suficiência da salvação em Jesus Cristo não se torna o motivo máximo da nossa existência, o tudo de que precisamos e com o qual nos importamos e do qual dependemos na nossa vida cristã? E eu estou falando isso no geral, não estou dizendo aqui que é com você especificamente. Também não vou ficar cuidando da sua vida, não sou seu pai. Tá? Mas, no geral, as pessoas que estão dentro das nossas igrejas têm uma dificuldade gigantesca de confiar totalmente, absolutamente, completamente em Jesus, ao ponto de Jesus, ele acordar e pensar, Jesus, hoje como é que eu vou te servir? E ir dormir, Jesus, obrigado por ter vivido este dia. Elas têm dificuldade. E a gente tem dificuldades. Por quê? Porque geralmente estamos agarrados a alguma coisa neste mundo. Ou são os filhos, ou é a prosperidade que nós ansiamos tanto, e hoje parte da igreja caiu nessa cilada do Satanás, quer ficar o tempo todo falando de prosperidade dentro da igreja e esquecendo de Deus. O Paul Washer, ele faz ele tem um livrinho pequenininho, mas foi uma pregação que ele fez, tá? As 10 acusações contra a igreja. Ele fala isso, e uma dessas acusações, claro que ele está pregando e está ministrando às pessoas, e quem ouviu aprendeu alguma coisa, eu aprendi. Ele está falando, uma das acusações, ele diz assim, que a igreja, um pastor convidou ele para ir lá pregar e ministrar sobre a pessoa, os atributos de Deus. E ele falou assim, olha, você não quer que eu faça isso? Você quer que eu venha aqui e faça uma pregaçãozinha agradável para todo mundo, mas se eu falar do Deus que está na Bíblia, vocês não vão acreditar. E o problema hoje, na nossa igreja, eu digo como igreja brasileira, vamos dizer assim, se não mundial, é que o Cristo se torna secundário. Que se fala de tudo dentro da igreja, se prega sobre tudo, mas Jesus fica guardado num cantinho, num cofre, e como se dissesse assim, Jesus, espera um pouquinho, ainda não é sua vez. Eu vou falar dessas coisas que são importantes, depois eu falo do Senhor. Jesus é o importante, a igreja tinha que apresentar Jesus. E se eu for mais longe aqui, eu vou dizer, teve uma igreja que começou como cristã, mas perdeu Jesus de vista. E o que aconteceu? Inventou um monte de deuses dentro. Não vou citar o nome, senão alguém vai querer me bater. Tá certo? É só usar um pouquinho de conhecimento histórico. Não vou nem falar bíblico. Histórico. E a gente vai ver, ela começou como cristã. E se perde totalmente. Isso pode acontecer com pessoas? Pode. E já vi isso acontecer aqui algumas vezes? Já. Pessoas que vieram aqui dentro, estavam muito bem, levantavam a mão, e cantavam, e choravam, e hoje estão onde? Passaram por aqui, ouviram da verdade de Deus, ouviram, e se decidiram também. Tá certo? Você e eu temos uma oportunidade de ouvir esse Cristo, de ouvir falar de Cristo, e Cristo não ser um acessório. Não é usar um badulac, uma cruzinha aqui, então eu sou cristão. O que você é? Eu sou evangélico. Ixi,
já tenho dificuldade com isso. Eu não sou evangélico, sou cristão mesmo. Tá. Mas Cristo é o tudo que nós precisamos. E essa afirmação, sabe por que essa afirmação é estranha para a gente? Sabe por que às vezes ela não faz sentido para a gente? Porque a gente está preocupado com muitas coisas. Mesmo vivendo a vida, mesmo tendo a opção de viver a vida cristã, de viver a vida com Deus, de viver a vida como igreja, a gente opta por estar no controle. E aí a gente vai fazendo as coisas, faz do nosso jeito, enquanto Cristo quer estar no controle da sua vida. Enquanto em vez da gente sair fazendo as coisas feito louco, Deus está dizendo, aguarda um pouquinho, espera em mim, eu vou ajeitar as coisas. E a gente vai quebrando tudo, né? Vamos quebrando, porque quebrar a gente é beleza para quebrar as coisas. Estou dizendo nos relacionamentos, estou falando na sua vida cotidiana. Tá? Eu acho bacana, tem umas pessoas que eu conheço, assim, já ouvi, já foi em todo quanto é médico, já foi. Irmãos, eu quero pedir oração. Deus me abençoe, porque eu estou com um problema assim, assim, assim. Não era a primeira coisa a fazer? Mas a gente está no controle. Então, o médico pode resolver, o dinheiro pode resolver, o chazinho pode resolver, a máscara pode resolver, a vacina chinesa que não tem nenhum... Perdão, vamos falar de outra coisa. Mas tudo resolve para nós. Deus é o último na escala de valores. A gente vai tentando tudo. Agora, Deus, só tem o Senhor, só sobrou o Senhor. Deus tem de ser prioridade na minha e na sua vida. E não é só porque Ele quer, é porque é necessário. Quando Deus for prioridade na nossa vida, nem a morte vai nos incomodar mais. Nem a possibilidade da morte vai incomodar a gente. E eu estou falando isso pensando aqui na igreja até o quarto século ali, quando aquele monte de gente é assassinada. E as pessoas estão dando testemunho de Jesus. Por que elas morreram? Elas eram ladronas, roubavam, matavam, xingavam, faziam absurdos? Não! Pelo contrário, elas não participavam dessas coisas. Mas eram assassinadas, testemunhando desse Jesus maravilhoso. Será que o nosso coração, será que a gente, se vier uma perseguição, a gente não volta as costas também? E hoje, alguns entendidos aí diriam assim, não precisava tudo aquilo. Eles podiam dizer que negavam, mas no seu coração, irmãos, ou é sim ou é não. O Senhor já nos ensinou. A nossa palavra é sim, e às vezes ser radical assim é complicado, porque às vezes você não é entendido, mas é sim ou é não. O que passar disso é de procedência maligna, é procedência do inferno, do capeta. E eu vejo tanta gente dentro das nossas igrejas que são, não estou dizendo aqui, que são sim e são não ao mesmo tempo. São pessoas que não são confiáveis. São pessoas que não dá para confiar. Tá? E Jesus disse para a gente ser ou sim ou não. Tá? Então, tomar uma decisão por Cristo não é só uma decisão no dia que eu fui batizado faz muito tempo. Uns 21 monte de anos. Não é só aquele dia. É cada dia que eu acordei. Cada dia que eu acordei depois disso, entender que eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Um dos cartazes que mais me impactou assim no começo da minha fé, ele dizia assim, Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus? Pá! Então, eu preciso de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Por isso que esse cântico, o Senhor te quer, é um dos cânticos que eu gosto realmente, porque é o desespero do meu coração, Senhor, te quero ouvir tua voz, quero cada dia mais estar com o Senhor. Aqui, hoje, agora e já, para que a verdade de Deus seja transmitida através da minha vida e para que mais para frente eu encontre com o Senhor nos ares.
A regeneração, ou o novo nascimento, ou o renascimento, é uma mudança radical. Radical, completa e absoluta. Por isso que eu cito os meninos do primeiro século, primeiro, segundo, terceiro, quarto século, que eles morreram, eles não tiveram opção. Ai, eu vou orar a Deus agora para ter prosperidade. Se eles tivessem, vamos aqui dizer, né? Lá nem era arroz e feijão, mas se eles tivessem um arroz, eles já estavam muito contentes. Moraram em cavernas, irmãos. Os irmãos do primeiro século tiveram que morar em caverna, debaixo da terra, escondidos. Eles não podiam enterrar os seus mortos nos cemitérios. Entende isso? Catacumba de Roma está lá para você entender isso também. Tá? Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes para os irmãos até que Cristo nos busque. Mas é uma mudança radical. O novo nascimento, a gente pode fazer como Nicodemos. Vamos fingir ignorância, né? Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Vai voltar ao ventre da sua mãe? Isso não é algo que você ou eu faça, mas é algo que eu e você podemos querer. E Deus quer, esse Deus que não muda, Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele quer colocar o Cristo como absoluto, verdadeiro, na sua e na minha vida. Vamos mandar. Assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo entrando no reino da terra, o nosso nascimento espiritual resultou em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Se você começar a olhar alguns textos bíblicos, você vai ver que o tempo é agora, é já, tá? Deus já fez, Deus já te salvou em Cristo Jesus. Deus já deu Jesus para que fosse esse referencial nas nossas vidas. De agora temos a liberdade de chegar à presença de Deus e poder louvá-lo, adorá-lo, poder honrá-lo, poder amá-lo, poder nos relacionar com Ele. Este novo nascimento mudou o nosso foco, a nossa visão. Por mais que esta vida seja triste, ela não se compara a uma vida sem Deus. Ela não se compara a uma vida sem Jesus. Por mais que nós soframos aqui ou sejamos assassinados pelo testemunho que nós damos, isso não se compara a uma vida sem Cristo. Sem Cristo é perdição. É ficar afastado eternamente de Deus, é inferno. Em Cristo, nós temos contato, nós temos relacionamento, nós podemos nos achegar a hora que nós quisermos a um Deus que não muda, um Deus imutável, um Deus abençoador, um Deus gracioso, maravilhoso, bondoso, santo, rico e agradável. Um Deus que te ama e já declarou isso na cruz do Calvário. Tá certo? Então a regeneração faz essa transformação, e ela é uma transformação radical. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Vai ressuscitar? É isso que Paulo estava dizendo àquela igreja de Éfeso? Não, nos ressuscitou. Já fomos ressuscitados juntamente com Jesus Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Fez assentar. Em Cristo Jesus, Efésios 2,6, tá? Entenda isso. O ato de Deus de amar você não fica apenas em palavras. Deus não diz assim, eu te amo. Cristo na cruz é a prova de que Deus age. Toma uma ação, uma decisão por você, tá? E por mim. Após a regeneração, o novo nascimento, começamos a ver, ouvir e buscar as coisas do alto, as coisas divinas. Começamos a viver uma vida de fé e santidade. Há uma transformação, uma mudança de foco. A nossa cosmovisão é impactada. Primeiro porque a gente começa a entender que existe Deus. E que esse Deus se revelou em Cristo Jesus. E que esse Deus me ama de uma forma maravilhosa, é a palavra. De uma forma maravilhosa. Cristo morrendo na cruz, essa declaração de amor de Deus por mim.
Agora Cristo está formado no coração, agora somos participantes da natureza divina, tendo sido feitos novas criaturas. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tua expectativa é nova, tua direção é nova. Você está rumo aos céus em Cristo Jesus. E sem Cristo Jesus? Então, nova criatura em Cristo Jesus. Deus, não o homem, é a fonte dessa transformação. Efésios 2, 1 e 8. O grande amor e dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundante, são a causa do renascimento. O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e conversão de pecadores. Agora eu vou ficar mais louco ainda e vou falar de coisas mais complicadas. Espera aí. O pastor corrige depois se eu tiver feito alguma coisa errada. Irmão Rosalvo também está ali. Nosso problema é achar que nós nos convertemos. No processo de salvação, a minha Bíblia vai dizer que o Espírito Santo me convenceu. Do meu ponto de vista e da minha experiência, esse propósito e esse Espírito de Deus tem trabalhado na minha vida desde que eu nasci. Para que um dia eu chegasse e me curvasse perante esse Jesus maravilhoso. Não aconteceu de um dia para o outro, não foi o... Podia ter sido. Tem gente que ouve o Evangelho uma vez e... Tem gente que vai sendo trabalhado. Eu, por exemplo, estou dando meu testemunho. Quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu ouvi realmente, porque eu já tinha... quando caiu a ficha, né, vamos dizer assim, eu já tinha ouvido em outras vezes. Até uma vez o pessoal, em 1982, foi na minha escola lá, um pessoal da Igreja Batista, do Ouro Branco, foram lá, conversaram com a gente, falaram de Jesus, cantaram uns cânticos lindos, eu chorei. Mas na hora que o menino fez o convite, o que aconteceu? Eu travei. Ninguém levantou e ia passar vergonha. Não, eu não vou não. E passou aquele momento. Eles fizeram o convite. Se você quiser reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, venha à frente. Fizeram. E eu queria ir, eu tenho certeza, porque eu lembro. Mas eu não fui. 1982. 1996 foi quando eu entendi realmente e isso fez sentido na minha vida. Mas até lá, irmãos, eu já tinha passado muita coisa. Eu não tinha mais expectativa com as coisas daqui. Eu não tinha mais expectativas com pessoas. Eu estava tão frustrado e ao mesmo tempo passivo, que eu estava anestesiado, não estava ligando mais. Ao mesmo tempo que eu tinha uma tristeza enorme no meu coração, gigantesca, mas eu tinha que lidar com ela quando eu ia dormir. A hora que eu deitava na cama sozinho lá, aí vinha aquela tristeza e eu não sabia por quê. Eu sabia porque não tinha sentido minha vida. E ao mesmo tempo eu não sabia como suprir isso. Então eu recebo uma carta lá da Bahia, um irmão dizendo, olha, eu me converti, foi o Valdir, me converti a Cristo. Aí ele voltou para cá, me convidou para ir na igreja da minha mãe, para vocês terem uma ideia da minha mãe, do meu pai, e era do meu irmão, quando ele estava vivo ainda. Eu fui, comecei a ouvir desse Jesus, e estou até hoje aqui, ó, vamos que vamos conhecer Jesus, o alvo é conhecer Jesus. Né? Eu lembrei do texto, esqueci, a vida eterna é que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se a vida eterna é isso, a vida aqui não é, já não começou? Já começou, então o alvo é conhecer Cristo, conhecer Cristo, conhecer Cristo. Entende? Eu me sinto às vezes mesmo como jovem, eu tenho passado por aquele... É claro que eu não perdi os filhos, não perdi dinheiro, não tinha dinheiro para perder, né? Mas a minha vida tinha perdido sentido. Até Cristo entrar nela e me dar uma nova visão. Dizer assim, ó, tem um Deus que te ama. E a primeira pergunta é, por que Deus me ama? Como assim? Porque Ele não muda. Porque Ele é amor. Olha só.
porque Ele é bondoso, porque Ele é gracioso, porque Ele ama. E Ele está, da minha loucura, tá? Da minha loucura, pastor. Da minha loucura, Ele está falando isso para cada pessoa neste mundo. Deus está lá dizendo, eu te amo, eu te amo. E Ele vem dizendo a minha vida inteira, e eu só fui ouvindo um momento da minha vida. E tem gente que ouve assim, Cristo te ama, é agora. Eu lembro quando Jesus está andando ali pela Galileia, né, andando ali, e Ele vai convidando os meninos, né, segue-me. É fantástico, o texto não diz assim, não, peraí Jesus, eu vou lá em casa, avisar meu pai, tem um rapaz que fala isso, né, Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas eles se levantam e vão atrás de Jesus, não, vamos embora. Eu olho assim e falo assim, meu Deus, tem alguma coisa que eu não estou entendendo aqui, mas é o que a gente tinha que ter feito, ou fazer. Jesus convidou, vamos embora, acabou, e o que ficou para trás? Ficou para trás, as coisas velhas já não interessa. O que interessa é Jesus, a pessoa de Jesus. Eu estou tentando andar rápido, mas eu estou... Vamos lá. Efésios 1, 19 e 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, o poder de Deus, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. O poder que ressuscitou Jesus, está agora sobre cada uma das pessoas que creram nesse Jesus, tá certo? Deus agindo sobre eles. Então nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos que Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos a sua vida, para que nele nós fomos substituídos. O castigo que eu e você tínhamos de passar por causa da nossa desobediência, mínima, né? Desobediência é a mínima palavra para o que nós fazemos. Por causa do pecado em nós, o castigo que nós tínhamos de pagar, Jesus já sofreu. Já sofreu. Deus não muda. Já sofreu. Isso é o que o Evangelho diz, tá? Para que nós tivéssemos esse relacionamento agora com Deus livres, sem medo, sem problema. Mas, dentro de tudo isso que eu estou dizendo, parece que a grande maioria, estou falando aqui, como eu disse, no contexto da igreja toda, a igreja brasileira, não procura realmente conhecer mais a pessoa de Deus e se acomoda à religiosidade. Irmãos, é muito mais fácil, eu estou repetindo aqui uma coisa que eu ouvi o Glenn falar há muito tempo atrás, é muito mais fácil você ter o seu deusinho lá e se curvar perante esse deusinho todo dia ou quando der vontade, né? É um deusinho que você vai lá, limpa ele de vez em quando, tá sujinho, o mosquitinho cagou aqui, mas é um Deus dependente, impotente. Pega o Salmo 115 para você dar uma olhada. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem braço, tem perna, mas não se mexe. Não serve para nada. Tá. Mas o Deus maravilhoso, o Deus glorioso, entregou Cristo. E não é para usar como um badulaque, como eu disse aqui. É para viver com esse Jesus. Então algumas pessoas tomam uma postura religiosa e elas vêm para a igreja. Elas vêm metodicamente, se envolvem com a igreja também, algumas coisas, mas elas têm um problema. Elas só fazem isso ou por medo, ou porque se acostumaram, ou porque meu pai vem aqui desde que sempre, eu também vou vir, né? Mas relacionamento com Cristo é pessoal. Tá bom. Quando a gente fala de transformação, aquilo que está falando de regeneração, eu lembro sempre de Paulo, tá? Paulo era extremamente religioso, extremamente. Ele conhecia a religião dele de capa a capa, ele ensinava sobre a religião dele, tá? Só que ele tem um encontro com Jesus. O que acontece? Ele cai de joelhos, fica cego 3 dias, para depois começar a entender isso. Que tudo aquilo que ele fez, a religião, e até mesmo matar alguns cristãos, eu não sei se... Bom, ele estava indo para fazer isso. Que tudo isso aí era religiosidade. Tudo isso era religiosidade.
Ele encontrou com Jesus e esse Jesus transformou a forma dele ver pessoas, dele ver a vida, dele ver Deus. Tá? Então tá. O que nós não podemos nos acostumar à religiosidade também. Nós não podemos só vir à igreja domingo. Hoje é dia, vou na igreja. Vou lá no culto, vou assistir o culto. Essa para mim é uma expressão absurda. Vou assistir o culto. Mas muitos de nós, já vou falar mais para frente. E aí a gente começa também a falar jargões evangélicos, se adaptando. Glória! Né? Tá amarrado. E a gente começa a repetir essas coisas como se... Às vezes a gente nem pensa, nem para pensar que está errado. Tá? Mas a gente começa a repetir os jargões e se adapta a uma cultura evangélica. Existe isso, cultura evangélica? Existe. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu sou um dos consumidores de alguma coisa dessa cultura evangélica. Eu leio muitos livros. Eu gosto disso. Eu gostava, quando eu me converti, acho que no primeiro ano, me chamaram para cantar aqui, tá? Então eu comecei a comprar CD, porque eu não conhecia música. Então eu tinha que conhecer músicas. Tinha uma pancada de CD lá. Eu comprava, todo mês comprava um monte. Até que também cansou, viu? Cansativo. Você começa a ouvir cada bobagem, que você fala assim, meu Deus, não é possível. Mas algumas pessoas se acostumam com isso. Vamos só consumir. E isso acaba tomando a vida dela. Tomando o tempo que seria de Deus, tomando o tempo que seria de Cristo, do relacionamento, da oração. E isso ao ponto da grande maioria não saber ou pensar sobre o porquê nos reunimos em culto a Deus. O que isso quer dizer? O que fazer? Como se portar? O que esperar? E agora, eu vou dar um stop aqui. O pastor está falando sobre adoração. Isso é um dos assuntos, para mim, mais importantes da vida cristã. Porque a adoração é o nosso relacionamento com Deus. Não adianta esperar que, eu vou na igreja e lá vai acontecer tudo. Eu vou ver Deus, vai uma voz do alto e... Não, meu querido, isso aqui é reflexo. Por isso que eu disse assim, eu comecei dizendo que isso aqui é reflexo da sua vida cotidiana. Você se relacionou a semana inteira com Deus, você tentou ser usado por Deus, você quis que Deus te usasse para abençoar a vida de outras pessoas. Aqui é o reflexo disso. Nós viemos aqui para agradecer a Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Nosso culto começa assim, primeiro, vem uma pessoa aqui fazer a abertura. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, ela tem a incumbência, do meu ponto de vista, pastor, ela tem a incumbência de trazer à memória o que nós viemos fazer aqui. Graça e paz, irmãos, nós estamos aqui na presença do maravilhoso Deus. Viemos nesta manhã, ou nesta noite, estamos aqui para louvá-lo, honrá-lo e glorificá-lo. É o alvo, tá certo? Depois passam para a música. A música é o quê? É o momento de você falar com Deus. Por isso que, às vezes, não só cantando, a gente ora. Por quê? Porque nós estamos falando com Deus. O louvor é direcionado a Deus. Por isso que não é qualquer música. Cadê os meus músicos? Não é qualquer música, não pode ser qualquer música. Eu não vou cantar batatinha quando nasce, eu vou para feliz. Não é que não pode cantar dentro da igreja, é que esse período, o período de cânticos, de louvor, é para Deus. É o momento que nós olhamos para Ele e falamos, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por me suportar errando essa semana. Obrigado o Senhor me deu a oportunidade de evangelizar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, eu estou aqui, está doendo muito, Senhor. Está doendo muito, mas eu sei que só o Senhor pode mudar. Ainda é louvor, porque dependência de Deus. Mas a grande maioria dos nossos irmãos só vem aqui porque não tem o que fazer em casa. Eu estava lá em casa sem ter o que fazer. O que eu estou fazendo aqui? O que nós vamos vir fazer aqui à noite de novo? O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Entende? É para Deus. E logo em seguida, é óbvio, depois que nós cantamos para Deus, agradecemos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, nós agradecemos por Ele ser essa pessoa maravilhosa que não muda. Essa pessoa maravilhosa que não muda, tá? Deus vai usar o pastor para falar conosco, para trazer a sua mensagem para nós, para falar a sua verdade, sua realidade, o seu querer para nós. E tudo aquilo que Deus faz, Deus fala, a gente recebe ou não. Tá certo?
É pessoal. É pessoal. E este é o andar do nosso culto, tá? Então vamos lá. Continuando. Novamente, vou só ler a última afirmação ali, ó. Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Duas coisas ali. Adorar é teu coração na presença de Deus, louvando, honrando, glorificando, exaltando a pessoa de Jesus. O que é a segunda palavra lá? Servirá. O que é servir? O que é servir? Aliás, a palavra já vem, né? Servir, Duas coisas: adoração e trabalho. Por quê? Porque tem gente indo para o inferno sem saber de Jesus Cristo. Porque tem gente morrendo de fome. Tem gente passando fome. E às vezes do lado da nossa casa, o que acontece? Nós precisamos nos envolver com essas pessoas. Servir a Deus é ir lá com um prato de comida. Servir a Deus é ir lá e dizer: olha, Deus te ama. Também. É estar aqui dentro e ser útil para as pessoas daqui dentro. É estar aqui dentro servindo os irmãos. Também. Tá certo? Então, as duas palavras que estão interligadas ali. O problema é que a gente gosta de ficar só lá na adoração, lá nos píncaros da glória. Enquanto não quisermos ou desejarmos conhecer a Deus, nossa vida continuará normal e natural. Enquanto a gente continuar no controle, enquanto eu for o dono do meu nariz, enquanto eu fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quiser, Deus não tem convênio comigo. Enquanto eu não entender, e eu vou repetir aqui, aquilo que Jó entendeu, eu te conhecia de ouvido, agora, e olha só quantas desgraças aconteceram na vida de Jó. Para quê? Para a salvação de Jó. Enquanto eu não chegar, assim, aquele sentimento, vamos dizer assim, que Jó teve ali: Deus, tu és o tudo que eu preciso. E o Senhor é suficiente. Vai ser só uma vida religiosa, tá? Não estou afirmando isso como se fosse uma ação humana, como se a gente pudesse mudar as coisas. Mas eu estou falando disso, de ter vontade, desejo, querer, do coração humano, que testemunha da transformação que já aconteceu, como resposta ao amor de Deus. Por que há essa mudança, esse desejo? Esse desejo é um testemunho na minha vida que eu já fui transformado. Agora, se eu posso escolher ir na igreja ou não, se eu posso escolher abençoar a vida dos outros ou não, estando na minha capacidade de fazê-lo, está com problema. Desculpa, tem problema aí. Porque enquanto eu não entender que obedecer a Deus é muito melhor do que fazer a minha vontade, sinto muito, tem um problema aí. Esse desejo em nós, esse desejo de estar aqui nesta manhã, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, esse desejo de estar aqui, ele já é gerado pelo Espírito Santo. Vocês não vieram para mim ouvir, vocês não vieram aqui porque o Israel está aqui na frente porque eu sou mais bonito. Vocês vieram aqui porque vocês querem ouvir Deus. E esse Deus maravilhoso quer falar com você. Mais que isso, quer te abraçar. Desafio dentro da igreja. Temos na igreja pessoas que ouviram o Evangelho, mas ao mesmo tempo parecem não ter entendido. Isso é visto pelo testemunho de algumas pessoas. Eu não estou aqui criticando a vida de ninguém. Não sou, como eu disse, vou repetir, não sou o pai de ninguém. Estou aqui como servo do Altíssimo, neste momento como responsável pela palavra de Deus. Mas o teu testemunho vai dizer o que você achou de Jesus. Quanto que Jesus vale para você? O que Jesus é para você? Ele é tudo. Isso quer dizer o quê? Ele é tudo. Quem é Jesus para você? Este talvez seja o maior erro da igreja evangélica, é não definir e não olhar para Jesus, não entender quem é essa pessoa maravilhosa. E aí ela vai fazendo as coisas do próprio pensamento, das suas próprias ideias, do gosto de alguns líderes que só estão interessados em lucratividade. E aí vira essa panaceia que nós estamos ouvindo aí. Tá? Então, algumas pessoas ouviram, estão no nosso meio, irmãos. Qual que é a sua função? Sua função é ajudar ela a encontrar o Jesus de verdadeiro, esse Jesus que satisfaça o coração dela.
como um tudo. Temos aqueles que, depois de ouvir, não se interessam por conhecer Jesus. Ouviram, estão no nosso meio. Então, e daí? Tanto faz. Continua vivendo do mesmo jeito, continua fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares. Nada foi mudado. Por quê? Porque ela está no controle. E aí, bom, temos que ajudar essas pessoas também. Tem os que dentro da igreja, há muito tempo, estão assim, recebendo afrontas. Elas não recebem afronta porque são afrontadas, é porque tudo machuca elas. Tem gente assim? Tem. Tem gente que é infantil emocionalmente. Tem gente que tudo é no nível pessoal. Tudo é para magoar. Não, a irmã falou isso de mim, que para mim, bibi. Ué, se falou, falou. Arrancou pedaço? Arrancou pedaço? Doeu? Não, só afetou a sua arrogância, esqueci agora. Seu ego. Isto. Só atingiu o ego. Entende? Então tá. Então essas pessoas estão assumindo essas afrontas, estão sendo magoadas ou se magoando e se enraivecendo, com o coração entristecido e que, aparentemente, por nada, abandonam tudo. Vou sair da igreja. Por quê? Porque a igreja não faz o que eu quero. Vou acabar com o casamento. Por quê? Porque minha esposa não faz o que eu quero, não me ouve, não me obedece. Meu esposo, porque ele não me dá um diamante de 20 quilates. Né? Então, qualquer desculpa é desculpa. Mas por quê? Porque vive carnalmente. Desculpa, é carnalmente, não tem outro termo para isso. Vive única e absolutamente no controle de si mesmo, enquanto deveria viver para Deus. Vamos lá, correndo. A igreja lida com pessoas nas áreas. Olha lá, o pastor gosta disso. Na área sentimental. O pastor tem que lidar com crianças emotivas. E você também. Você está do lado de algumas. Você está se relacionando com algumas. Pessoas que têm sentimentos. Pessoas que às vezes estão tristes, faleceu um parente, elas estão tristes, sem sentimentos. E não tem como a gente jogar isso fora, não tem como descartar no lixo. Não vou sentir mais não. Não, nós somos esses seres assim. É óbvio que você é responsável. Eu gosto muito, agora está passando o Gênesis na televisão, né? Eu gosto muito quando Deus diz lá para Caim, sabe assim, olha, por que se descaiu o seu semblante? Olha, o pecado jaz à sua porta, mas sobre ele você deve dominar. Opa, pera lá, eu estou triste, me fizeram isso, me fizeram aquilo, perdoa. O que Jesus dá para nós de opção? Perdoa, ama. Essas duas opções que ele dá. Não sei quem pisou no meu pé, não falou graça e paz na rua, isso eu já ouvi. Perdoa, por quê? Porque de repente a pessoa estava em outro mundo. Eu mesmo não, vocês tomem cuidado comigo assim, pode chegar e bater nas costas, pá! Graça e paz, irmão. Opa, irmão, e aí, como é que você está? Estou nem aí. Mas às vezes eu estou tão longe e às vezes tão ocupado com essas coisas, e principalmente com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, e com a necessidade da gente ter uma visão clara das coisas que estão acontecendo nesse mundo, uma visão bíblica. Às vezes isso está tão... que eu... me perco também. Mas também temos que mudar pessoas no nível sentimental e intelectual. Por quê? Grande maioria do nosso povo, evangélico, estou falando no mundo todo e no Brasil, não gosta de ler. Não gosta de ler. Não gosta. E aqui eu vou enfatizar de novo, quando Jesus diz assim, ama o teu Deus de toda a tua, e lá está envolvendo toda a tua inteligência. Não é inteligência, qual a palavra que está lá? Entendimento. Entendimento é onde? É aqui, é aqui. E tem gente que precisa ser alimentada pela... É uma pena que nós temos esse momento fantástico da IBDE exatamente para isso, para alimentar. Mas cadê o povo? Né? Eu dou graças a Deus pelos irmãos que estão aqui, que Deus abençoe muito a tua vida, tá? Mas cadê o restante da igreja? E nós precisamos mudar a nossa cultura? Precisamos. A gente é alimentada por uma mídia satânica.
estimulada por Satanás, que não tem Deus, que fala o tempo todo de coisas que você precisa demais. O carro do ano, você precisa daquele carro. Se você não precisar, você vai perder alguma coisa. Roupas de grife, né? Você precisa assistir futebol. Desculpa, o pastor comentou alguma coisa de futebol. Eu acho... Irmãos, isso é tudo usado para te distrair de Deus. Não estou dizendo para você não assistir futebol, isso é problema seu. Mas entenda, o seu tempo com Deus tem que ser muito maior. É duro tentar ser prático, né? Mas aí o pastor lida às vezes com pessoas limitadas, ou a igreja lida com pessoas limitadas intelectualmente. Por quê? Porque não se importam. Não consagram a mente a Deus. Amarás ao Senhor de todo o teu entendimento. Entendimento. E como é que a gente ama a Deus de todo entendimento? Não é procurando conhecê-lo? Sim. Não é ouvindo boas pregações lá no YouTube, em vez de... sim. Não é ouvindo o que o pastor está falando e prestando atenção? Sim. Não é lendo sua Bíblia, estudando sua Bíblia? Sim. Comprando bons livros e estudando? Sim. E por fim, área espiritual. São essas áreas que a igreja tem que lidar com as pessoas. Sentimental, intelectual e espiritual. O problema é que a grande maioria, aqui de novo, da igreja brasileira e da igreja mundial, só trata da área espiritual. Só quer falar da vida espiritual. E se a gente realmente entendêssemos isso, nós íamos entender que as outras coisas estão colocadas ali dentro. Estão todas envolvidas. Mas fica só nos píncaros da glória, lá longe nos céus. Não consegue transferir aquilo que está sendo dito aqui para o dia a dia das pessoas. E a igreja se torna irrelevante, às vezes até para as pessoas que estão dentro dela. Desculpa, é uma crítica. Nós precisamos mudar algumas coisas. Ou seja, a igreja se preocupa com o ser como um todo, o homem todo. E precisa tratar desse homem todo. Deus não muda. Nossa esperança e convicção, eu só vou ler agora, irmãos. Nossa esperança e convicção é que um Deus imutável, que nos ama incondicionalmente, merece nossa disposição de amá-lo, conhecê-lo, adorá-lo, servi-lo. Nossa convicção é que esse Deus de amor, ele merece adoração, ele merece o louvor, ele merece que nós busquemos conhecê-lo. Por quê? Ele não muda e já mostrou isso. Dizer que Deus não muda significa que ele permanece sempre o mesmo. A Bíblia diz que Deus é imutável, porque seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança. Tá? E eu estou pensando aqui, tá? Talvez alguns aqui estejam pensando o que eu estou pensando, tá? Deus se arrependeu, mas isso aí é outra questão. Eu não vou nem coloquei aqui para a gente não conseguir tratar ela, é mais complicado. Mas Deus não muda. Deus é imutável. Imutabilidade é uma das qualidades de Deus. A imutabilidade de Deus, ou o fato de que Deus não muda, é sua constância, ou o fato dele ser sempre o mesmo. Deus é absolutamente perfeito e não pode mudar para melhor, nem mudar para pior. Porque se Deus mudasse, irmãos, teria que ser para melhor ou para pior. Ou nós teríamos que achar que Deus ainda está aprendendo alguma coisa. Por isso que ele é imutável, não está mudando. Por isso que você pode confiar nas promessas dele. Ele não muda. Vamos continuar aqui. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Desde quando foi o mundo criado, não mudei. Eu o primeiro e eu também o último. Para o crente, saber que Deus não muda deve ser sempre um motivo de grande conforto e segurança, pois é a prova de que sua confiança está depositada sobre aquele que é inalterável, inabalável. Sua graça salvífica não está sujeita a variações. Seu propósito redentivo não pode ser alterado. Deus te salvou hoje, salvou ontem, te salva hoje e amanhã Ele te salvará. Por quê? Deus não muda. Tá bem?
Por outro lado, saber que Deus é imutável também deveria ser um grande sinal de alerta para os ímpios, pois é a prova de que todos os incrédulos não poderão escapar do derramamento da ira de Deus no dia do juízo. Deus não mudará quanto à manifestação de sua justiça na punição do pecado do ímpio. Em sua teologia sistemática, o teólogo Louis Berkhoff explica que, em virtude do atributo da imutabilidade, Deus é exaltado acima de tudo quanto há. Em seu ser e em suas perfeições, ele é imune a todo acréscimo ou diminuição e a todo desenvolvimento ou decadência. Seu conhecimento e seus planos, seus princípios morais e sua vontade, volição, permanecem sempre os mesmos. Deus não muda. Até a razão nos ensina que não é possível nenhuma mudança em Deus, visto que qualquer mudança é para melhor ou para pior, mas em Deus há perfeição absoluta. Então, melhoramento e deterioração são igualmente impossíveis nele. Conclusão, precisamos com urgência mudar o foco da nossa vida e existência. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Precisamos mudar. Como? Colocando a Bíblia como extremamente necessária, importante, imprescindível nas atividades da nossa vida, no dia a dia. Você não tem tempo para ler, você não tem tempo para parar e orar, você não tem tempo para, às vezes nem para a igreja, não tem tempo para se reunir junto com os irmãos. Não ter tempo é uma desculpa que Satanás já colocou no nosso coração e a gente aceitou, tá? Descubra o seu tempo, arranje o seu tempo. Eu já disse para os irmãos que no começo da minha fé, como eu não conseguia estabelecer o tempo e o horário e o momento, eu levava um Novo Testamento no bolso, aquele pequenininho. Não tinha celular naquela época, tá? Não tinha celular. Então a gente não levava, que a gente leva no celular hoje. Mas naquela época não tinha celular, então eu levava aquele Novo Testamento para o banheiro. Eu entrava lá, me ajoelhava. A patente era o púlpito, perdão, era isso. Fechava a patente, colocava a Bíblia ali e começava a ler de joelhos. E orando ao Senhor, pedindo, Senhor, me ajuda. E fiz isso por muito tempo. Até algumas coisas mudarem, tá? Não tem mais tempo para ir no banheiro. Querendo ou decidindo obedecer, tá? Ouvir a voz de Deus e não fazer nada, isso não é coisa dos filhos, não é coisa de novo nascido. Ouvir a voz de Deus e obedecer é uma decisão. Por que nós queremos obedecer a Deus? Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bondoso, porque Deus é gracioso, porque Deus é fantástico, porque Deus me ama e eu amo Ele. Eu o amo. Tá certo? É por isso só que eu quero obedecer. Mudando nossa cosmovisão totalmente, todo o foco da nossa visão. Tudo aquilo que a gente acha normal, natural e comum, aquilo que a gente acha que é muito valioso, tem que ser repensado à luz da Bíblia. Tem que ser repensado à luz da vontade de Deus. Tá? E por fim, se envolvendo, participando e ajudando no desenvolvimento dos trabalhos da tua igreja. Tua igreja. Eu gosto de alguns textos que dizem assim, o teu Deus, né? É que você tomou uma decisão por Ele. Tua igreja, você também tomou uma decisão por ela. Você assumiu a responsabilidade de andar com essa igreja. Você assumiu a responsabilidade de ajudar essa igreja a crescer, não só numericamente, mas espiritualmente e na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? Eu peço perdão aos irmãos. Que Deus complete no teu coração aquilo que eu não consegui dizer. Vou passar para o pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a palavra entre no nosso coração. Essa semana eu fui na casa do irmão João, da irmã Luzia, família querida da igreja, e no término do culto eles me deram umas mangas tão deliciosas. Aí eu falei, irmão, ainda bem que eu vim sozinho, que eu vou levar todas essas mangas. Pensa numa manga boa. Agora, melhor do que a manga saborosa, achando as tuas palavras, as comi. São mais doces do que o mel. Às vezes ela é amarga no sentido de corrigir, de levar umas broncas, exortação. Que o Evangelho muda a nossa vida, chama para a santidade,
chama para amar, para ter comunhão, e essa graça precisa tocar em nós cada dia. Irmãos, Deus abriu uma porta para nós. Tenho ido no Santarém, já há 2 sábados pela manhã, orar, faço 10 minutos, eu oro, leio a palavra, e Deus está fazendo algo lindo, maravilhoso. Então você pode orar por isso. Deus está fazendo algo maravilhoso. Eu fiquei muito encantado ontem, o Ministério Infantil. A irmã, a coordenação, fez dinâmica com as crianças, falou sobre a hierarquia, obediência da família, falamos do coração novo, como o irmão Israel falou, do novo nascimento, da morte do velho homem. E ela fez umas dinâmicas que a mão, quando não está agindo, o pé sofre. E o meu pé tem algumas habilidades, sabia, irmãos? De sustentar meu corpo. Não adianta eu querer ficar plantando bananeira, que minha mão não vai aguentar. Primeiro que eu tenho o pulso aberto. Mas quando a mão, ela quis ilustrar, ensinando as crianças a ajudar em casa, a arrumar a cama. As meninas arrumaram a cama muito bem, né? Então ela envolveu. Eu louvo a Deus, tinha avós, pais e criança. Mas faltava bastante gente. A irmã falou, poxa, pastor, veio pouca gente. Eu falei, irmã, o povo está com medo do corona. Mas glória a Deus por quem esteve conosco. Aí teve pastelada, as irmãs da União Feminina ajudaram, fritaram. Pastel, né, irmão? Glória a Deus. A irmã Sandra, o irmão Wagner, a irmã Jeane, a irmã Vanir, o irmão Enoque, puseram a mão na massa, o irmão Valquíris ajudou, o irmão filmou, as irmãs arrumaram, organizaram, mais ou menos isso que o irmão Israel colocou nos últimos slides, né? Envolvimento da igreja. Tivemos com os homens, sexta-feira, falando daquele verso, irmão Israel, de Judas, usa de misericórdia, salvando aqueles do fogo. Depois você lê em casa, não vou ser prolixo mais, mas eu preciso dar esse aviso para a igreja, para vocês verem o que Deus está fazendo. E começa em você e na minha vida. E o Senhor diz lá em Judas, usa de misericórdia, salva do quem está fraco, de quem está com dúvida, tirando do fogo do inferno aqueles que odeiam a própria roupa, se destruindo. Igreja, vamos orar. O irmão Israel não sabia que eu ia falar um negócio hoje à noite, meu irmão Israel. Mas Deus usou, irmão. Nós vamos já começar essa semana. Hoje eu quero os líderes dos ministérios depois do culto. Líder da diaconia, líder do infantil, do coral e do louvor. O que nós vamos fazer? Cada quarta-feira, irmão Israel, eu preciso da sua ajuda. O ministério de louvor aqui orando, compartilhando, vai ser 1 hora só. O ministério do coral, irmã. Aí vocês vão passar para mim, para eu saber quem vai estar na escala. Nós vamos fazer escala, não sei até quando, viu, irmãos? Mas eu preciso da liderança. Eu vou falar com o irmão Manuel, que é líder da diretoria. Vou falar com todos como estou falando. Mas é só para a liderança, pastor? Não, mas a liderança tem que vir orar. E está aqui uma quarta. Não é para vir toda quarta, não. Você vai montar escala. Então, a primeira quarta, segunda quarta, terceira quarta. E assim nós vamos até todos os meninos. Aí depois volta. E nós vamos ter que entrar nessa batalha, porque a Bíblia diz em Judas, batalhar pela fé que foi dada. Ou a gente crê nessa palavra e nesse chamado, ou nós vamos ser um povo apático, como hoje a espada cortou. Cortou. Então, irmãos, hoje a liderança, não é só o Israel líder do louvor, mas toda a equipe do louvor. A irmã Olga é líder do coral, mas é todo o coral, para pegar a visão. Porque não adianta um só, como as crianças. Quem perdeu o teatrinho das crianças, irmãos? Foi filmado. Está no Face da igreja e está na... Compartilha. Aprende com os pequeninos, viu, gente? Então, que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé. Eu ia cantar o hino, mas não vou não, tá? Eu ia cantar aquele... Um rico de noite foi ter com Jesus. Mas se der, a gente canta à noite. Importa renascer. Faz tempo que não canta. Que Deus abençoe. Eu falei para as irmãs, deixa essa metáfora, esses desenhos aqui, para a gente entender. As crianças aprendendo obediência, aprendendo a cuidar, auxiliar, os pais ensinando as crianças dentro do conhecimento e do limite, orando. E glória a Deus que Jesus não teve medo da pandemia, do pecado, e Ele encarou. Se você tiver medo de levar alguém que não está bem para o hospital, pode chamar eu que eu vou. Não porque eu sou melhor do que ninguém.
Porque esses dias eu fui aprender que alguém não quis levar a mãe, porque estava com suspeita de pandemia. Eu falei, eu levo. Não porque eu sou melhor. Fui com temor, irmãos. Mas se tiver que morrer, eu vou morrer com pandemia, servindo a Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas que Deus nos deu ousadia. Porque Jesus não teve medo de encarar o curral. Depois você vai ler o que significa curral. É feio mesmo, é cheio de fezes lá na manjedoura. E nós precisamos amar, cuidar de gente que Deus ama. E um dos meios é orando. Gente longe, gente perto. Essa pessoa que está do seu lado, lutas, desafios. Mas nós temos que ser um povo que congrega e que ora. Então hoje à noite eu quero convocar a liderança e todos. Quarta-feira, uns vão dirigir, vai ter oração, vai ter intercessão, vamos repreender. Nós estamos orando ali, está sendo gostoso. Eu gosto. E eu preciso dessa graça na minha vida. Pai, obrigado por essa manhã. Precisamos entender a nossa identidade em Cristo, de um mundo de pandemia, da indiferença, da incredulidade, do ódio, do abuso, tanta coisa. Mas o teu reino chegou em nós. E o teu reino acontece em nós, onde estamos. Em casa, na igreja, nos conflitos que muito enfrentam. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. E usa-nos como igreja para glorificar, para adorar, para obedecer ao Senhor. Fale ao teu povo, fale à tua igreja. E esse momento é para a tua glória. Nos desperte a ser um povo de amor, de misericórdia, de santidade e de obediência. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelo culto da família ontem, e que possamos repetir isso para a tua honra, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos,